Olá, aluno, tudo bem com você? Hoje estou aqui numa ambientação diferente para a gente continuar conversando um pouco sobre notação científica. A gente começou a falar disso na última aula e não conseguimos terminar. Eu tive um problema técnico durante a gravação da aula, então aqui a gente vai dar continuidade e vai conversar sobre umas questões um pouco mais aprofundadas envolvendo a notação científica, tá bom? Para começo de conversa, eu quero pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal. Estamos com uma meta para bater de 300 inscritos até o final do mês de março. Espero que vocês ajudem a gente a chegar nessa meta, que eu vou produzir muito conteúdo, seja da disciplina de física, seja de biologia, também de métodos de estudo e muitas outras coisas interessantes para vocês, tá bom? E aí tem a minha rede social para vocês seguirem lá no Instagram, onde eu vou fazer um grupinho de estudos com todos os alunos que me seguirem e vou compartilhar algumas dicas de estudo, vou mandar alguns mapas mentais, uns conteúdos que eu também sou estudante e vou convidar vocês o tempo todo para estudarem comigo e eu espero que dê certo, que vocês gostem. Então, por favor, me sigam lá na rede social, no Instagram, e se puder, manda uma mensagem lá falando que você veio do meu vídeo do YouTube, que daí eu já vou adicionar você no Melhores Amigos para a gente compartilhar um pouco de conhecimento, beleza? Vamos começar aí. Então é o seguinte, vamos retomar o que são os passo a passo, o que é o passo a passo para fazer a notação científica. Primeiro você vai encontrar a vírgula no número e vai pular quantas casas precisa, ficando apenas um número antes da vírgula. Lembrando que não pode ser zero. Esse número antes da vírgula não pode ser zero. E outra coisa, você precisa que cuidar com os zeros que ficam soltos, tá? O zero só vai ser reescrito se for um zero que esteja, digamos, ensanduichado. Ele fica entre dois outros números, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês depois. Segundo passo, escreva o número com a vírgula no lugar certo, sendo multiplicada por 10, com o expoente equivalente ao número de casas puladas. Então você vai escrever o número com a vírgula no lugar novo, vai fazer vezes 10. Sempre vezes 10, tá? Você vai reescrever ele sempre com vezes 10. E o expoente vai ser o número de casas puladas. E aí vem o pulo do gato, o macete para vocês. O expoente será positivo se o número era grande. Ou seja, se ele era maior do que 1, se ele era 2, se ele era 20, se ele era 200, se ele era 800, se ele era 500 mil, 1 bilhão, tanto faz, tá? Se for um número para cima de 1, o expoente vai ser positivo. Se o número for 0, alguma coisa, daí o número pequeno você coloca menos no expoente, tá legal? Então, vamos lá. Vamos então resolver os exemplos. Esse exemplo aí, ele já estava resolvido na outra aula. Primeiro passo, localiza a vírgula. Dá uma olhada aí na seta. A vírgula está aqui, você vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no novo lugar. O que fazemos agora? Vamos reescrever o número com a vírgula no lugar correto, ou seja, está aqui a vírgula. Não precisa colocar, porque a vírgula quando fica ali não precisa colocar. Vezes 10 no expoente número de casas que nós pulamos. Ok? É positivo porque o número era grande. Próximo exemplo, mesma ideia, você vai contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então pula 7 casas, reescreve com a vírgula no lugar certo, vezes 10, o expoente vai ser a quantia de casas que você pulou. Tá aí, 8,5 vezes 10 na 7 é a inscrição do seu número. Legal? Cuidado, você não vai escrever a quantia de zeros que tem ali. Normalmente você aprende isso lá em algumas partes do ensino fundamental, isso não está certo, tá bom? Você pula até ficar apenas um número antes da vírgula. Se eu tivesse pulado apenas os zeros, eu chegaria aqui, ó, e ficaria 85 antes da vírgula. Por isso que está incorreto, beleza? Beleza, vamos pro próximo. Esse aqui... Ah, tem uma observação, vamos voltar naquele ali, ó. Por que eu não escrevi todos esses zeros aqui, ó? Por que eu não coloquei 8,5000000? Porque não precisa.
Se você quiser, você pode fazer, mas não precisa, tá? Porque os zeros que não estão presos, você pode tirar, tanto de um lado quanto do outro. Apenas se tivesse algum número aqui, daí você teria que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Esse outro número aí, localiza a vírgula, nesse caso não aparece, a vírgula está sempre aqui quando não aparece. Pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Logo, reescreve vezes 10, expoente 7. Tá aí, tá? Os zeros que estão soltos você não precisa colocar. Apenas se eles estivessem entre números, teria que colocar. Beleza? O expoente é positivo, vocês já sabem por quê, o número é grande. Beleza, vou fazer isso aqui mais rapidinho. Localiza a vírgula. Tu vai contar quantas casas tem até aqui. Vai dar 7 também. Então fica 8,9533021 vezes 10 na 7. Legal? Observação. Perceba esse zero aqui, ó. Por que esse zero tá aí e os de antes não estavam? Esse zero, ele tá entre números. Então você precisa colocar. Legal? E aí eu preciso que vocês considerem que a vírgula também vale como um número, tá bom? Então, se o zero estiver entre uma vírgula e um número, esse zero precisa ser colocado. Repito, se estiver um zero entre a vírgula e o número, então esse zero precisa ser colocado. Exemplo. 0, vou pegar a canetinha aí, peraí. Fazer aqui no cantinho, ó. 0,1. Opa, não é isso não. Esquece. 0,01. Legal? Veja bem. Essa vírgula, esse zero aqui, ó, ele está entre a vírgula e o 1. A vírgula e o 1. Então ele precisa ser colocado, é obrigatório, ok? Esse é o único zero que é exceção a essa regra. Esse zero aqui, ó, ele sempre você vai ter que colocar. Legal? Porque tipo 0,1, 0,2, vai ter que colocar. Agora, esses aqui, ó, não precisa mais, ó, porque eles não estão entre um número e outro. Beleza? Vamos dar continuidade aí? Então, exercício E. Esse número aqui, nós temos que localizar a vírgula. A vírgula está aqui. Conta o número de casas que precisa pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E coloca a vírgula na nova posição aí, reescrevendo o número. Lembrando, esses zeros aqui, você precisa colocar. Por quê? Porque esses zeros, eles estão entre dois números. Legal? Então eu preciso repetir eles. Vamos escrever aí, 2, aqui está os zeros. Tudo bom? 13 vezes 10 na 7. Legal? Próximo exercício, esse aqui, localiza a vírgula, tá aqui. Pula quantos casos precisa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora a gente reescreve com a vírgula no lugar certo. 5,66870,559 vezes 10 na 9. Legal? Porque 10 na 9 foi a quantia de casas que eu pulei para modificar a vírgula. Tá? Agora esse aqui, presta atenção. Lembra que eu falei que tem um zero que é obrigatório você colocar? É esse zero aqui, ó. É o zero que está antes da vírgula. O primeiro zero antes da vírgula sempre fica, tá? Então vamos dar uma olhada. Quantas casas eu preciso pular para essa vírgula ir para o lugar correto? A vírgula tem que estar aqui, né, cara? Por quê? Porque aqui vai ficar apenas um número antes. Então essa é a posição que a vírgula tem que vir. Logo, ela precisa pular quantas casas? Diz pra mim, quantas casas? Daqui até aqui pula uma casa. E não se preocupe com direita ou esquerda. É só o número de casas que pulou, tá? O direita e esquerda a gente ajusta no final, que é aquela ideia. Se é grande, positivo. Se é pequeno, negativo. Aqui é pequeno, então é negativo. Legal? Então, a gente sabe que a vírgula vem pra cá, e que vai pular uma casa. Então vamos reescrever com a vírgula no lugar certo? Fica assim. Legal? E olha o expoente. Ficou negativo por quê? Porque era número pequeno. Professor, mas você falou que esse zero antes da vírgula, esse era a exceção àquela regra do sanduíche, né?
Era a exceção à regra do sanduíche. Então por que tu tirou? É porque agora ele não está mais encostado na vírgula. Ele não está mais encostado na vírgula. Ele está aqui solto, tá? Vou repetir a regra do sanduíche. Escuta a regra do sanduíche. Se o zero está ensanduichado, você precisa colocar. Ou então, se o zero está fazendo o sanduíche na vírgula. Legal? Vamos lá. Se o zero estiver ensanduichado por números, você precisa colocá-lo. Ou então, se o zero estiver fazendo o sanduíche na vírgula. Olha esse zero aqui, ó. Ele está fazendo o sanduíche na vírgula aqui. Então, ele precisa estar ali. Agora, olha esse zero aqui, ó. Que seria se eu escrevesse todo. Ele não está fazendo o sanduíche na vírgula mais. Então, ele é um zero que não precisa existir. Você não precisa colocar ele. Logo, você coloca só 7,7773. Legal? Então, tá aí esse número de notação. Mais um. E esse aqui. Localiza a vírgula. Tá aqui. Conta quantas casas precisa pular para ficar apenas um antes dela. Para onde ela tem que pular para ficar apenas um? Ela tem que pular para cá, né, cara? Porque daí fica só o 8. Então, ela pula 1, 2, 3 casas. Certo? Reescreve. Vezes 10, expoente 3. É positivo porque era um número grande. Mais uma. Aí. 0,0000345. Localiza a vírgula. Tá aqui. Quantas casas precisa pular? 1, 2, 3, 4, 5 casas para a vírgula vir aqui. Legal. Agora vamos reescrever o número. Vezes 10 com o expoente 5, que foi o número de casas. Fica 3,45 vezes 10 no expoente 5. E esse sinal de menos? Esse sinal de menos, ele vai porque o número era pequeno. Legal? E por que os zeros que estão aqui sumiram? Porque eles não ficaram ensanduichados por números e nem estavam ensanduichando a vírgula. Exercício J. Exercício J é 8535 vezes 10 na 2. E aí, cara, cuidado. Vamos lá. Esse número já está em notação científica? O que é um número tá em notação científica? É ele simplesmente ter uma potência de 10? Não. Ele tem que ter um número que está entre 1 e 10 vezes uma potência de base 10. Esse número aqui, ele está entre 1 e 10, que é a ideia de ter apenas um número. O que eu quero dizer com ter apenas um número? Um algarismo. Algarismos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal? Então, o que a gente tem que fazer aí? Nós vamos ter que passar esse número individualmente para notação científica, para depois trabalhar com isso aqui. Então, veja o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou olhar apenas para essa porção, apenas para essa. Esquece esse 10 na 2 aqui. Vamos olhar apenas para isso aí. 8535. Localiza a vírgula. Tá aqui. Quantas casas precisa pular? 1, 2, 3. 3 casas. Agora reescreve vezes 10, expoente número de casas que eu pulei. Fica assim. Tá? Esquece essa parte aqui, ó. Esquece por enquanto. Como é que volta no... Ih, não tem como apagar o negócio que eu fiz? Tá, beleza, vamos lá. Vou ter que descobrir como é que mexe isso aqui. Então, como é que ficou? Esse número aqui, eu apenas transformei ele nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Processo normal de notação. Isso aqui eu não mexi, então eu repeti aqui. Não era para ter riscado tanto, tá? Ele continua aqui. Beleza? Agora, o que eu faço? Essa parte, ela já está certa? Ela já está certa. Tá? 8,5 está entre 1 e 10. Já está certo essa parte. Agora, essa parte não está ainda. 10 na 3 vezes 10 na 2.
E aí vem aquela propriedade, multiplicação de bases iguais, conserva a base, somos expoentes. Mas na prática, o que tu vai ter que fazer? As bases 10, elas se relacionam entre si. E os outros números também se relacionam entre si. Então nós vamos fazer essas bases 10 se relacionarem entre si e virar um número só. Olha o que vai virar. Vamos ver. Ó, se liga nessa parte aqui, ó, 8,535. Ela simplesmente virou isso aqui, ó. A gente colocou de volta. Então não foi mexido. Agora, como é que troca de cor? Troca de cor, troca de cor, troca de cor. Aqui vermelho. Essa parte aqui, ó. Olha o que ela virou. Virou um 10 na 5. O que aconteceu aí? Tu repetiu o 10 e somou os expoentes 3 e 2. Legal? Vai fazer sentido para você. A gente vai repetindo, repetindo. Vai fazer sentido. E aí eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês fazerem na ideia desses anteriores, beleza? Exercícios com a mesma ideia. Repete aí. Pode fazer. O gabarito está aqui. Você pode pausar o vídeo. Faz aí no caderno de vocês. E aqui o gabarito está aqui. Beleza? E aí, vamos lá, gente. Agora o negócio vamos aumentar o nível. Beleza? Vamos fazer um pouquinho mais difícil agora essas questões aqui para vocês dominarem de vez a notação científica. Vamos lá. O que eu falei para vocês antes? A notação científica ela é composta de duas partes. A parte que tem um número entre 1 e 10 e a parte que tem uma potência de 10. Então eu vou fazer assim, ó. Quando a gente tiver várias potências de 10, você vai relacionar as potências de 10 entre elas. E quando a gente tiver vários números, tipo 5, 2, 20, a gente vai relacionar esses números entre eles. Legal? Tá, vamos dar uma olhada para isso aqui, ó. 0,005 vezes 10 na menos 2. Isso está em notação? Não está ainda. Não está ainda. Essa parte está errada, ela não está em notação ainda. Essa parte, ela até está. Legal? Então vamos lá. Vamos mexer nisso aqui, ó. Essa parte não está em notação, então vamos fazer essa parte entrar em notação. Localiza a vírgula, tá aqui. Pula quantas casas precisa? 1, 2, 3 casas. Reescreve o número vezes 10 com um expoente 3, que foi o número de casas que eu pulei. E lembrando, aqui o expoente vai ser negativo, porque é um número pequeno, legal? Ok, essa parte eu não mexi, então eu vou repetir. Olha aí como é que fica. Certo? Certo. E agora? Essa parte está em notação agora? Agora tá. Agora é essa outra que não tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou relacionar as bases 10. Eu vou relacionar entre elas. Nós temos um menos 3 e um menos 2. Se eu juntar tudo isso, olha como é que fica. Dá uma boa olhada aí e associa o que aconteceu. Você juntou os expoentes, não foi? Juntou os expoentes. Tá? Professor, mas aqui está multiplicando. Por que não deu menos 6? Ou por que não deu mais 6? Por que não deu 6 no expoente? Porque aqui é uma multiplicação das bases. Multiplicação de base igual, repete a base, soma o expoente, por isso que virou isso. Legal. Agora tem notação. Beleza, vamos para a próxima. Legal. Agora o que a gente tem aqui? Nós temos... não está em notação, bem óbvio para nós. Né? E nós temos 3 números, nenhum deles está na base 10, né? Nenhum deles está na base 10. Esse aqui tu até poderia converter para a base 10. Mas vamos deixar, vamos juntar tudo junto. Então você faz a multiplicação normal. Como eu falei para vocês, números, as bases 10 se relacionam entre elas. E os demais números também se relacionam entre eles. Aqui nós temos o que a gente chama de demais números, então vamos relacionar eles.
0,03 vezes 7 dá 0,21. 0,21 vezes 10.000 vai dar 2.100. Legal? E agora, esse número está em notação? Ainda não, mas agora ficou fácil. Localiza a vírgula, pula quantos casos precisa. 1, 2, 3, reescreve com a vírgula no lugar certo, vezes 10, o expoente é 3, foi o número de casos que eu pulei, e é positivo porque o número é grande. Legal? Exercício C. E agora começa a ficar mais bonitinho. Lembra que eu falei? Bases 10 relacionam-se entre si. Demais números também relacionam-se entre si. Então nós vamos multiplicar esse número com esse número aqui, ó. 0,0004 vezes 30 vai dar 0,012. Legal? E as bases 10 se relacionam entre elas. 10 na menos 2 vezes 10 na menos 7. Lembrando, você não vai multiplicar os expoentes. É uma operação envolvendo a base toda, envolvendo todo esse número aí, uma multiplicação envolvendo toda essa base. Quando você tem esse tipo de operação, se repete a base e vai somar os expoentes. Então vai ficar 10 na 5. Legal? Ok, agora vamos analisar. Essa primeira parte, ela está em notação? Não, porque o número tem que estar entre 1 e 10. E essa segunda parte, ela está em notação? Sim, já está em notação. Legal, vamos olhar para a parte que não está. 0,012. O que a gente tem que fazer? Localizar a vírgula. Tá aqui a vírgula. Tem que pular quantia de casas. 1, 2. Agora você reescreve a vírgula no lugar certo. Vezes 10. O expoente é menos 2. Legal? E essa parte eu não mexi, eu repito. Show de bola? E agora, essa parte está em notação já. Essa parte já está em notação. Essa parte não está ainda. Essa parte não está. A gente tem que manter apenas uma base 10. Não pode manter duas. Então, aqui bem fácil. Então, seguinte, gente. Eu tive um problema aqui na continuidade, mas eu vou estar continuando a gravar essa aula bem tranquilo. Só vou mexer aqui, tá? Vamos lá, vou abrir aqui o meu editor. Vou adicionar o dispositivo de captura de vídeo. Rapidinho aqui. Tive um problema novamente de bateria, mas já estamos resolvendo aqui. Beleza. Deixa eu ver, tá tudo certo. Acho que tá. Beleza. Vamos continuar aqui então, gente, da onde foi parado no vídeo aí. Apresentação de slides. O slide atual. Beleza, então nós temos esse exemplo aqui. Agora, espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Eu tive que regravar a própria tela do computador aqui com o vídeo, porque eu não sei editar vídeo mesmo. Então, tá aí, vamos ver o que deu depois. Mas, dando continuidade aqui, esse exemplo virou 0,012 vezes 10 na 5, virou 1,2 vezes essas duas bases 10 aí. Como eu falei para vocês, vocês não podem deixar nesse formato. Então, a gente vai, repete 1,2, que já está pronto, vezes a gente vai relacionar os expoentes aí. Vai ficar 1,2 vezes 10 na 3. A letra C está pronta. Letra D. Dá uma olhada nisso aí. Aí nós temos apenas bases 10. A única coisa que nós temos são bases 10. Professor, mas o primeiro não tem expoente. É claro que tem, mas quando eu não mostro é porque o expoente é 1. Então nós temos aqui um expoente 1. Deixa eu pegar aqui. 1. Beleza? Então como é que vai ficar isso aí? Bem fácil, são multiplicações de bases 10. Então a gente vai repetir a base e fazer uma soma aí de todos os expoentes. 1 com 3 dá 4. Desconta 2 aqui, vai ficar 2. 2, se você descontar 10,
Se você tem 2 e perde 10, você fica com menos 8. Então, como é que vai ficar? 10 elevado a menos 8. Isso já está em notação científica? Não tá, porque está faltando o número que acompanha. Mas como é que eu vou tirar um número aí? É bem fácil. Que número que multiplicando isso aí vai ficar igualzinho? O 1. Então, tá aí. Agora esse número está no formato, sim, de notação científica. Beleza. Temos mais uma aqui. Se eu não me engano, é a última. Não sei. Vamos lá. Esse exemplo, ele tá um pouquinho mais confuso e um pouquinho maior. Mas o que a gente aprendeu nessas aulas? A gente aprendeu que você tem que relacionar os números normais ali e você tem que relacionar as bases 10 entre elas. Então vamos relacionar as bases 10 entre elas? Vamos. Tanto faz a ordem, tá? Aqui ó, nós temos um 10 que não tem expoente, então é 1, tá? 10 na 3, esse aqui nós vamos falar depois, 10 na menos 2 e 10 na menos 10. Então como é que fica? Isso aqui parece um 4, né? Um 1, tá? Pelo amor de Deus. 10 na 1 com esse 10 na 3, fica 10 na 4. Com esse 10 na menos 2, tinha 4, desconta 2, sobrou 2. 2 positivo. Relaciona com esse menos 10, eu tenho 2, eu perco 10, mesma coisa que o exemplo anterior, vai ficar menos 8. Legal? E agora, os números que estão sozinhos. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Nós temos que multiplicar eles. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 0,1 fica 0,8. 0,8 vezes, o que é isso aqui? É 1 meio. 1 meio é 1 sobre 2. Então, é a mesma coisa que você dividir por 2. Ou então, você pode passar esse número para a forma de dízima, que ele vai ficar 0,5. Tá bom? 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Então, não vamos perder a dianteira aqui. Nós estamos com, até aqui, 0,8. 0,8 vezes 1 meio, 0,4. Que é a mesma coisa que dividir, né, gente? Multiplicar por 1 meio é a mesma coisa que dividir por 2. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Legal? Então a gente vai ficar com 0,4 sendo esse número aí. Beleza, ficou aí. Meu Deus, como é que ficou 10 na 2? Eu me perdi na hora de fazer a conta antes. Isso aqui não dá 10 na 2, não. Isso aqui dá 10 na menos 8. 10 na menos 8. Legal? Legal, tá certo. Beleza? Então a gente avança aqui. Como é que vai ficar? Essa parte que eu vou só pintar de vermelho, tá? É menos 8. Essa parte aqui também é menos 8. Agora vamos olhar para o resto. Esse 0,4, ele não está na forma que a gente queria. Então eu tenho que passar ele para a forma correta. Como é que eu faço isso? Quantas casas a vírgula tem que pular? Uma casa. Então eu reescrevo 4 vezes 10. O expoente é a quantia de casas que eu pulei, que foram uma casa. Então, pulando uma casa, o expoente é 1. Eu vou escrever aqui porque eu não escrevi. É 1. E é positivo ou é negativo o expoente? O expoente é negativo, porque era 0,4. Então, é menor que 1, o expoente é negativo. Nossa, ficou tudo zoado essa última aqui. Tá. Então, agora avançando, ele vai ficar 4 vezes... Esquece isso aqui que tá errado, isso aqui também tá errado. Aqui é menos 8 e aqui é menos 1. Vamos lá. Menos 8 com menos 1 vai ficar menos 9. Show de bola? 4 vezes 10 a menos 9 é a resposta da letra E. E agora sim, o nosso último exemplo, exemplo F. Esse exemplo eu vou dar uma dica para vocês, tá? O que eu ensinei para vocês? Eu ensinei que vocês têm que multiplicar as bases 10 entre elas. E que você tem que relacionar também os
outros números entre eles. Então nós temos aqui 3 números, ó, 3, e temos duas bases 10. Legal. As bases 10 está bem claro aí que vai dar 10 na 5, não é? Porque é um 2 e um 3, relacionando eles vai dar 10 na 5. E os demais valores? Os demais valores se faz a multiplicação normal, beleza. Agora, vou dar uma dica aqui para vocês. Se você tem dificuldade para fazer sem calculadora essas multiplicações, eu aconselho que você passe cada um desses números para a notação científica primeiro. Dá para fazer assim? Claro que dá. Então vamos lá. Esse primeiro número, vamos passar apenas ele para a notação. Quantas casas? 1, 2, 3. Então escreve ele sendo 3 vezes 10 na 3, só que é menos 3 porque é um número pequeno. Legal? Ó, vai ver que tá assim, ó. Vai ver que tá assim. Vou voltar porque agora a gente vai acompanhar o outro. E esse 0,1? O 0,1, a vírgula tá aqui, pula uma casa. Então a gente vai escrever ele sendo 1 vezes 10 elevado a 1, só que é menos 1, né? Então fica 1 vezes 10 na menos 1, certo? 0,05. Quantas casas? 1, 2. 2 casas. Então ele vai ficar 5 vezes 10 na menos 2. Claro, menos 2, porque é um número pequeno. Olha como ficou. Essa parte aqui a gente vai repetir, tá? Mentira, eu já juntei. Eu já juntei porque tá bem tranquilo. Ó, essa parte aqui se transformaram uma na outra. E, deixa eu trocar a cor. Essa parte aqui, ó, virou essa. Essa parte aqui virou essa parte. E por fim, essa parte virou essa aqui. Opa, ficou estranho, mas não sei apagar, então fica assim. Beleza? Ficou claro para vocês? Mas já tá em notação? Não tá, né? Agora a gente tem que relacionar do jeito certo. Números entre si, os números sozinhos entre si, e as bases 10 você vai relacionar entre si também. Então o que a gente tem ali? Nós temos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. E aqui não tem nada, então 15 está aqui. E agora vamos relacionar as bases 10. Multiplicação de bases iguais, multiplicação entre as bases 10 se repete a base, o 10. E relaciona os expoentes, fazendo uma soma, né? Então, menos 3 com menos 1, menos 4. Menos 4, menos 2, menos 4 com menos 2, dá menos 6. Menos 6, você ganhou 5. Eu estou devendo R$6 e alguém me deu 5. Então eu ainda estou devendo quanto? Ainda estou devendo R$1. Tá aqui, menos 1. Legal. Já tá em anotação? Ainda não. Falta você passar esse 15 para anotação. Então eu vou passar o 15 para anotação. Identifica a vírgula tá aqui. Pula o número de casas. Quantas casas são? Uma só. 1,5. 1,5 vezes 10 na 1. Por que é 10 na 1 e não 10 na menos 1? Porque nós temos um número grande, né? Um número maior que 1. Legal, então eu vou escrever isso. Tá aqui, 1,5 vezes 10 na 1. E aqui, vezes 10 na menos 1 da parte que a gente repetiu. Legal? Agora, já tá pronto? Não. Essa parte tá boa, mas essa porção aqui ainda não está. Nós vamos ter que juntar essas bases 10. 1 menos 1 dá 0. Então vai dar 0 em tudo? Não, o expoente vai ser 0. Como é que fica então? 1,5 vezes 10 na 0. Beleza? E aqui tá, então, os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem no mesmo modelinho desses que eu fiz agora. Também estão no tema de casa de vocês. Aqui está o gabarito, mas eu quero ver os desenvolvimentos de vocês. Beleza? Então é isso, vou deixar aí de novo minhas redes sociais se vocês quiserem dar uma força para nós. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.